Pessoal, vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre a fase pré-processual no processo penal brasileiro, sobretudo aqui especificamente sobre atos de investigação e eficácia probatória, né? Ato de investigação, no processo penal, ele pode se dar de diversas formas, né? Pode ser um inquérito policial no âmbito da Polícia Civil Militar, pode ser também no âmbito da Polícia Federal, pode ser um procedimento investigatório criminal, que é o famoso PIC, na seara ali do Ministério Público. Podemos também ter, no âmbito legislativo, né, as famosas CPIs, são as Comissões Parlamentares de Inquérito, CPMI. Enfim, todos esses nomes, eles remetem a atos de investigação. Os atos de investigação, eles podem ser dos mais simples, né, como uma oitiva de uma testemunha, oitiva da vítima, até atos mais complexos, como uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo, laudos periciais, né? Exames mais profundos, como o exame datiloscópico, e, enfim, né? Exame de confronto balístico. Ou seja, todos esses nomes que eu citei estão imbricados, né, em atos de investigação pré-processual, ou também pode ser numa fase processual, né? Mas aqui eu quero falar especificamente sobre atos de investigação na fase pré-processual. Pois bem, amigos, partindo de que todos esses atos de investigação eles geram provas, né? Ou seja, eles são meios de prova. Se eu utilizo uma interceptação telefônica, ela é um meio de obtenção de uma prova. Qual é a prova? A própria conversa, né? Logo, quando uma autoridade policial ela requer e o Ministério Público concorda, ou o Ministério Público de fato inicialmente requer, e o juiz defere, né, essa produção dessa prova, vai vir as conversas, certo? Vindo essas conversas, elas efetivamente, evidentemente, elas têm que ver de forma integral. Não pode o Ministério Público omitir, ou a autoridade policial também, esconder provas. O que acontece no direito brasileiro, penal brasileiro, é que o Ministério Público e a polícia, eles decotam trechos das conversas que sustentam a tese acusatória. Diferentemente, por exemplo, do processo penal americano, em que há um dever de compartilhamento de toda a prova, o Ministério Público não tem essa obrigação. O que há de fato é selecionamento de trechos que favorecem a tese acusatória. O Ministério Público lá viu uma conversa fora de contexto, ele pode pegar aquilo e jogar lá e falar: isso aqui é elemento de acusação. É por isso que é muito importante que a defesa, ao tomar conhecimento da acusação contra o seu cliente, quem está patrocinando, que ela requer o acesso integral de toda a prova produzida. Porque se houver omissões, exclusões, confusões daquela prova, é evidentemente ali que é um sinal claro, manifesto de que aquela prova ali possivelmente foi adulterada, foi manipulada. Então, todos esses atos de investigação, eles geram provas. E essas provas, primeiro ponto, essa prova ela tem que ser íntegra. Então a defesa ela tem que requerer a integralidade da prova. Segundo ponto, e aqui eu também quero colocar, que a prova, ao sobrevém ao processo de forma integral, ela também tem que ser íntegra. Ou seja, a autenticidade dela. Isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer, Giovanni? Isso quer dizer o quê? Que aquela prova coletada, ela tem que ser a mesma que é apresentada no processo. Ou seja, o corpo de delito ali do crime tem que ser o mesmo que foi juntado no processo. Existe uma conversa interceptada. Aquele print que foi juntado no processo é o mesmo que está no aparelho celular extraído ou na conversa interceptada? Isso se refere à integridade da prova, que aquilo de fato é a realidade das coisas, são as coisas em si mesmas. E para isso, né, a gente tem
um código, né, que é amplamente sabido, quem está aí diariamente na advocacia lutando, que é o código hash, né, como se fosse um DNA daquele arquivo. Quando você extrai, ele gera um código. Se eu, posteriormente eu quiser verificar se aquele documento que foi apresentado no processo é o mesmo, eu posso pedir um novo hash. E se vir o mesmo hash, é evidentemente que a prova é a mesma. Outros elementos que também a gente pode estar verificando é violação de lacre. O lacre, ele corresponde, aquele lacre que está juntado na perícia, corresponde àquele lacre que a autoridade policial lacrou? É o mesmo? Então são elementos para que haja a garantia da fiabilidade, mesmidade e originalidade da prova. São elementos imprescindíveis para que não se vulgarize o âmbito da investigação processual penal. Tá, amigos? Então, todos esses elementos aqui que eu acabei de citar, eles levam inexoravelmente, de forma consequencial, a conceito de cadeia de custódia da prova. O que é a cadeia de custódia? Que está ali no artigo 158A e seguinte do Código de Processo Penal. Eu vou ler aqui a definição do Gustavo Badaró. Muito interessante como é que ele conceitua o instituto da cadeia de custódia da prova. Abre aspas. Um procedimento de documentação ininterrupta, desde o encontro de fonte de prova até sua juntada no processo, certificando onde, como e sob a custódia de que pessoas e órgãos foram mantidas tais traços, vestígios ou coisas que interessam a reconstrução histórica dos fatos no processo, com a finalidade de garantia de sua identidade, integridade e autenticidade. Ou seja, é aquilo que eu disse, verificar se aquilo que está juntado no processo é aquilo que de fato foi coletado na cena do crime. Ou seja, é um gap, é um intervalo entre o que foi coletado e o que foi apresentado. Então é muito importante que toda essa cronologia ela esteja de fato documentada, esteja ali de fato traçada, ponto por ponto, para que não haja qualquer suspeita sobre se aquela prova ela é íntegra ou não, se ela é manipulada ou não, se ela é verdadeira ou falsa, porque isso é muito complicado. Então, qual é a principal finalidade da cadeia de custódia da prova? E aqui eu gosto muito que é o do livro do Henrique Pérez, que ele cita assim: é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Logo, é isso que eu acabei de dizer. Ou seja, é a correspondência exata entre o que foi coletado e o que foi apresentado, para que não haja, de fato, suspeitas sobre a atuação dos órgãos de persecução criminal. Mas, Giovanni, e quando não há essa correspondência exata entre a coleta e a apresentação? De fato, aqui a gente tem o que se chama da violação da cadeia de custódia da prova, a quebra da cadeia de custódia da prova, né? Então, o que isso pode gerar? Isso aí gera o quê? Uma nulidade processual, gerando a declaração de inadmissibilidade da prova ou um valor probatório reduzido. E é aqui que entra duas interpretações, né? Dois posicionamentos. Tem aquele posicionamento que entende que a quebra da cadeia de custódia da prova ela gera a inadmissibilidade dela no processo. Ou seja, violou o lacre, prova inadmissível deve ser desentranhada do processo. Outro posicionamento que é violação de lacre, prova admitida com valoração. Ou seja, nesse segundo posicionamento, a prova ela é admitida, uma prova ilícita, em tese ilícita, ela é admitida para ser valorada com um conjunto probatório total. Ou seja, o juiz ele vai dar o peso daquela prova. No primeiro posicionamento, a prova sequer ela é valorada, ou seja, ela é julgada inadmissível. Então, temos dois posicionamentos. E aqui eu gostaria de ler, inclusive, o posicionamento aqui do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
habeas corpus 653-515, Rio de Janeiro, relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, que ele diz assim: mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, a míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente por insuficiência probatória e o réu deve ser absolvido. Ou seja, qual foi esse posicionamento aqui desse HC pelo ministro Rogério Schietti Cruz da sexta turma? Que a prova é admissível, porém o valor probatório dela deve ser reduzido em conjunto com os outros elementos de prova. Como no caso aqui em específico não havia outros elementos de prova que sustentasse a acusação, o réu foi absolvido. E se houvesse outros elementos? O Rogério Schietti Cruz analisaria, obviamente, valoraria se aquela prova admitida de forma irregular, ela teria um certo peso ou não. Ou seja, nesse posicionamento aqui o STJ, ele agasalhou, né, esse segundo posicionamento em que a prova ela é julgada conforme as outras provas, conforme o peso que o magistrado dá a ela, né? Então é muito problemático, acredito, esse entendimento. Eu entendo como perigoso, porque isso dá aso a que os órgãos de persecução criminal eles não deem o correto zelo que a prova merece, né? E até aqui tirando a má fé ou boa fé da polícia, mas independentemente se houve má fé ou boa fé, a prova, se ela é prejudicial, se ela é ruim, ela não deve ser de forma alguma sopesada para que haja uma valoração negativa. Se a polícia ela não teve o devido cuidado com a prova, essa prova, no meu entendimento, ela é inadmissível. Essa prova ela não deve sequer ser valorada. E o segundo ponto, né, que esse posicionamento do Rogério Schietti Cruz adotado, ele é muito deletério, é que isso prejudica os direitos e garantias fundamentais, né? Principalmente contraditório e ampla defesa. Se há prints, se há conversas que estão ali ocultas, omissas, o réu, como é que ele defende disso? De um print que existe, outro print que poderia ter existido e a suspeita de que foi apagado aquele print. Isso é muito perigoso. Então, amigos, hoje é isso aí que eu queria dizer, né, sobre essa parte da fase pré-processual, atos de investigação. Se gostaram do vídeo, por favor, curtam o canal, compartilhem, deixem aqui o seu comentário. Na descrição aqui do vídeo há link para outros vídeos, links para materiais, para parcerias, meu contato. Então é isso. Muito obrigado por hoje e boa tarde a todos.